Boa noite, povo lindo de Deus, boa noite, filhos abençoados. Eu quero compartilhar com você nessa noite um capítulo abençoado dessa obra aqui da nossa autoria, que é o Palavras Proféticas e Revelações, o nosso capítulo de número 8, na página 38. Eu quero fazer leitura com você de Josué capítulo 4, verso 9, que vai dizer o seguinte: E Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança firmaram seus pés, e elas continuam lá até os dias de hoje. Deus nos deu um capítulo abençoado que tem como tema: não importa o teu tamanho. O que fará a diferença é o altar de Deus dentro de você. Não importa o teu tamanho, não importa o teu nível, né, de escolaridade, se você é uma pessoa formada ou não, se você é um homem simples ou não. O que fará a diferença dentro de você é o altar de Deus que está sendo levantado. E nós olhando para esse texto, vamos ver que Josué ele recebe uma coordenada de Deus no momento deles cruzarem o Jordão, aonde de forma milagrosa, né, as águas do rio elas se abriram e criou-se um muro, né, aonde eles puderam passar a pé enxuto. Deus deu uma direção para Josué, que ele chamasse cada príncipe das 12 tribos, né, que são as tribos de Israel, e colocasse uma pedra sobre os seus ombros e levassem essas pedras para o arraial. E essas pedras, elas seriam um memorial para que eles contassem para suas futuras gerações o dia em que o Senhor abriu o Jordão para cumprir uma promessa que ele tinha feita ao seu povo. Eu acho interessante que Josué, ele obedece as ordenanças do Senhor e ele faz isso, ele pega e chama 12 príncipes representantes de cada tribo para levar uma pedra sobre os seus ombros. Nós sabemos que a Arca da Aliança, ela era carregada nos ombros dos sacerdotes, porque carregar a arca no ombro significava chamar a responsabilidade, né, de conduzir a presença do Senhor. E isso foi feito pelos sacerdotes no Antigo Testamento. Sabemos que quando Davi ele se preocupou em trazer a arca do Senhor que havia sido roubada nos dias de Eli, o sacerdote, nos dias de Ofni e Finéias, quando ele vai na tentativa de trazer a arca, ele cria uma estratégia de filisteu e ele coloca a arca sobre um carro de boi, ou seja, ele queria apressar, né, a arca para chegar em Jerusalém, para chegar à presença de Deus, mas não deu certo aquela tentativa, porque os carros de boi, né, os bois tropeçaram e os carros de boi mexeram a estrutura e a arca caiu, e usar para ele tentar segurar a arca, ele morre, ele é fulminado pela glória do Senhor. Sabemos que a maneira certa de conduzir era nos ombros, porque os ombros vai falar e vai apontar para a responsabilidade que eu e você temos de carregar a presença de Deus. Depois de um tempo, a arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom. Davi vai, mas lembra, né, de como deveria ser feito na responsabilidade. Eles a cada 6 passos sacrificavam e assim trouxeram a arca de volta para o lugar da adoração, aonde outrora era Siló, e nos dias de Davi passou a ser Jerusalém, a sede da adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois bem, mas meditando aqui nessa palavra que o Senhor dera a Josué, nós podemos observar a obediência que Josué teve em pegar as 12 pedras e levar, né, para o arraial e erguer ali um altar, né, um memorial onde os filhos de Israel eles puderam ouvir as narrativas da história daquele dia marcante, que foi o dia que o Senhor abriu o Jordão. Mas algo ele fez também que
traz esse título: não importa o teu tamanho, o que fará a diferença é o altar de Deus dentro de você. Quando ele volta lá onde os pés dos sacerdotes estavam parados com a arca da aliança nos ombros, e ele levanta ali também, ele ergue um altar com 12 pedras. E o texto vai dizer que estas pedras continuam lá até o dia de hoje. E se a gente olhar para essa atitude que Josué teve profeticamente, nós vamos contemplar muitos milagres que aconteceram dentro do Jordão, por causa dessa atitude ao qual Josué ergueu um altar dentro daquele rio. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e ele nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, Salmo 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Esse homem ele é comparado a uma árvore que é plantada junto de um ribeiro de água. As suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera, e ele dá fruto na estação própria. Então, existe uma água que flui, e essa água ela aponta para um rio, e esse rio fala do Espírito Santo. Mas olhando para o Jordão, um rio profético que tem aproximadamente 240 quilômetros de extensão, não é um rio grande, não é um rio gigante, mas é um rio ao qual o Senhor manifestou a sua glória, porque alguém levantou um altar dentro daquele rio. E se a gente for ver quantos milagres aconteceram dentro daquele rio, eu quero aqui citar alguns milagres que aconteceram lá naquele rio, né? Pelos milagres que aconteceram nele, vejamos alguns. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: como vês, o lugar que moramos, perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão ali, cada um de nós cortará um tronco a fim de que podemos construir ali mesmo um local para reuniões. E Eliseu disse: ide. Então um deles o convidou: queiras vir com os teus servos? E ele respondeu: irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio. E ele imediatamente gritou: ah, meu senhor, este machado fora tomado de empréstimo. Ao que o homem de Deus indagou: onde caiu o machado? Imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Amém? Algo extraordinário aconteceu aqui. Eliseu fez um machado flutuar, né? Algo que preocupou um homem que pediu aquele machado emprestado. Mas aquele rio profético, ele fez um machado chegar de volta nas mãos daquele que havia perdido. Eu quero dizer algo para você. Quando você tem um altar de Deus erguido dentro de você, algumas coisas que se perderam, Deus pode fazer elas retornarem para as tuas mãos. Por quê? Porque a adoração, ela atrai o sobrenatural. Amém? O segundo milagre que aconteceu no Jordão foi o milagre da cura de Naamã. Diga glória a Deus. 2 Reis 5:2. Naamã, ele foi curado da sua lepra. Naamã, comandante, oficial do rei da Síria, um homem que era vitorioso, um homem que conquistava muitas batalhas, que o Senhor dava a ele essas vitórias, essas conquistas. Porém, a Bíblia vai dizer que ele era leproso. Você sabe que Naamã, ele foi até o profeta Eliseu. E ele esperava que o profeta saísse ao seu encontro e liberasse uma palavra, tocasse nele para que ele recebesse o milagre.
mas Eliseu queria tratar duas lepras na vida de Naamã. A primeira lepra era a lepra física, que era a sua lepra de pele. A segunda lepra era a sua lepra espiritual, que era o seu orgulho, a sua soberba. A palavra do Senhor vai dizer que ele mandou um servo, e esse servo disse: olha, o profeta manda eu te dizer, tu precisa mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e tu serás curado da tua lepra. O profeta liberou apenas uma palavra. Nós sabemos que uma palavra, ela é um veículo poderoso da parte de Deus. A princípio, o comandante Naamã, ele ficou muito indignado, mas com o passar das horas, ele ouviu um oficial que era subordinado a ele, dizendo: meu senhor, porventura se o homem de Deus tivesse te desafiado para fazer algo mais difícil, você não faria? E ali ele decide, obedecer a palavra profética. E é interessante que ele cita 2 rios, da Síria, que eram rios de águas cristalinas e rios maiores. Ele cita o Fafá e o Abana. Ele diz: porventura não existe em Damasco rio melhores, águas melhores? A diferença é que dentro daqueles 2 rios, o Fafá e o Abana, não existia um altar levantado, mas dentro do pequeno Jordão existia um altar que foi erguido por um homem de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Naamã se submete à palavra que havia sido liberada através do profeta, ele mergulha 7 vezes e ele é curado da sua lepra. Amém? Eu quero dizer algo para você. Não importa o nível de lepra que você tenha, seja ela física ou espiritual, se você levantar um altar de adoração ao Senhor Jesus dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua família, a tua família pode ser pequena, a tua condição financeira pode ser pequena, mas o altar que você está erguendo dentro de você, esse sim fará toda a diferença. E pode ter certeza, o milagre vai acontecer na tua vida, o milagre vai acontecer na tua saúde, o milagre vai acontecer na tua família, na tua empresa e no teu ministério. Amém? A gente pode também observar que Jesus, ele vai até o Rio Jordão para dar início ao seu ministério quando ele completou a idade da maturidade no judaísmo, que era os seus 30 anos, a estatura de um varão perfeito. Mas o que aconteceu lá no Jordão também? João Batista surge pregando no deserto da Judeia. João, capítulo 3, verso 13, vai dizer assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João, mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixa-me assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Mas eu quero ler com você também o texto de Mateus 3, primeiro, que diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro na cintura, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província adjacente ao Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por João no Rio Jordão. A gente observa aqui mais 2 milagres extraordinários. Primeiro aqui, o João Batista surge pregando no deserto da Judéia, de frente do Rio Jordão, o rio que tinha um altar de adoração erguido dentro dele. E vinha até ele multidões de Jerusalém e de todas as partes vizinhas, confessando os seus pecados, e por ele eram batizadas no Rio Jordão. Amados, naquela época, o lugar mais famoso era o Templo de Salomão. Era o lugar que as pessoas vinham para conhecer, às vezes por curiosidade, e outros para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Quando João Batista surge no deserto da Judéia, até mesmo o glamouroso templo ele é esvaziado e o povo segue na direção do Jordão. Por quê? Porque aquele lugar era o palco do momento, era o palco da manifestação de Deus, era o palco de avivamento, porque o povo era impactado pela mensagem que o profeta estava trazendo. Sabendo nós que tudo isso, eu acredito, que acontecia para Deus honrar um rio pequeno, mas um rio que tinha um altar de adoração dentro dele. Eu quero dizer algo para você, querido, querida. Eu não sei o quanto você tem errado e o quanto você tem sofrido pelos teus erros, mas eu quero dizer algo para você, ainda dá tempo de você se prostrar diante de Deus, de você se arrepender, confessar os teus pecados e levantar um altar de adoração dentro de você. E Deus mudará a tua história, mudará a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que nesse tempo você vai erguer um altar de adoração dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu coração. E não somente você será transformado, mas Deus irá trazer pessoas na tua direção para também se arrependerem dos seus pecados e receber um batismo de avivamento. Amém? E o outro milagre, eu encerro aqui, é o milagre que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, do Filho, o Verbo, a palavra que se fez carne, caminhou entre nós, ela dá honra àquele rio por causa do altar. Jesus mergulha, ele desce naquelas águas, ele recebe um batismo e dali começa a sua jornada ministerial, onde o Espírito conduz Jesus ao deserto para jejuar, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele é tentado por Satanás e ele vence Satanás 3 vezes através da palavra. Satanás confrontava ele pela palavra, mas Jesus rebatia ele pela palavra. Eu quero dizer para você que quando você ergue um altar de adoração dentro de você, por mais pequeno e mais simples que você seja, Deus faz questão de entrar na tua vida e mudar a tua história. Deus fez isso no Jordão, Deus pode fazer isso na tua vida. Então eu deixo aqui um pouco dessa obra maravilhosa que é o livro Palavras Proféticas e Revelações. O profético se revela. Isso a gente vê diante da Bíblia Sagrada, diante das Escrituras Sagradas, do Antigo ao Novo Testamento. Que Deus abençoe a tua vida. E lembre, não importa o teu tamanho, o que fará a diferença é o altar de Deus dentro de você. Seja um homem, seja uma mulher de adoração. Seja um homem, uma mulher que reverencia o Senhor teu Deus. Erga um altar de adoração. A gente sabe que os altares que foram erguidos durante a caminhada dos patriarcas, dos profetas, eram altares levantados por pedras. Cada pedra tinha um tamanho, tinha um formato. Elas se encaixavam e quando Deus falava com o homem, como falou com Abraão, Isaque, Jacó, também se revelou aos profetas. De costume, eles erguiam uma pedra como coluna e ali eles derramavam azeite e eles adoravam ao Senhor. Nós precisamos erguer, queridos, um altar como coluna. A coluna é que sustenta uma construção. A coluna é que sustenta um prédio, um alicerce, ele é construído com pedras. Nós precisamos de um alicerce firmado com pedras. A nossa rocha, a nossa pedra tem nome, é Cristo Jesus. Também no altar que era colocado com pedras se apresentava o sacrifício. Se colocava um cordeiro, um holocausto, se colocava em ordem. Esse cordeiro ele era sacrificado, ele era queimado e a fumaça da gordura subia como incenso suave às narinas do Senhor. E hoje nós temos uma pedra, essa pedra é Cristo.
E hoje nós somos o sacrifício. Quer ver uma coisa? Vamos ler aqui para encerrar Romanos 12, só um momento. Romanos 12, olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 12, primeiro, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus nos fez seres racionais, nós temos raciocínio, nós temos entendimento das coisas, e nós que fizemos uma aliança com o Senhor Jesus precisamos entender que o nosso corpo, ele precisa ser apresentado em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje nós somos o cordeiro, nós somos o sacrifício. A pedra, a rocha é Cristo, e nós estamos sobre esse fundamento. E nós precisamos queimar na presença do Eterno. Que o Senhor Jesus te abençoe de forma abundante. Eu quero orar pela tua vida. Coloque a mão no seu coração. Pai amado, Pai querido, Deus de poder, Deus de glória. Eu quero nessa noite profetizar sobre todos os homens e mulheres que irão ouvir essa pregação, que irão ouvir essa ministração e que serão edificados através dessa palavra. Eles irão entender que não importa o tamanho deles, o que fará a diferença na vida deles é o altar dentro deles, que eles possam levantar esse altar de adoração, entendendo que o Senhor é a rocha, o Senhor é a pedra e nós somos o cordeiro, nós somos o sacrifício, que apresentamos o nosso corpo ao Senhor, renunciando às nossas paixões, às nossas vontades, para viver a vontade do Eterno. Graça e paz, que o Senhor abençoe. Se você quiser adquirir essa obra, me chame no direct, no Instagram, me chame no WhatsApp, que Deus vai abençoar ricamente a tua vida. Nós temos também aqui, o Ativando, que é o nosso seminário de ativação profética, uma obra extraordinária de avivamento, de ativação, para você que é líder, você que é pastor, você que é apaixonado pelo reino de Deus, pela obra do Senhor. Fale conosco que adquire essas obras em nome de Jesus. Paz.